Olá, pessoal! Boa noite. Gente, cadê minha câmera? Pareci. Boa noite, todo mundo. Boa noite. O pessoal tá entrando aos poucos, aí eu tô aceitando aqui. Mas, tem gente dizendo que não tá conseguindo entrar. Calma aí. Porque na hora. Ah, peraí, tem gente chegando aqui. Porque na hora que eu abro, todo mundo começa a mandar mensagem. Cadê as solicitações? Tem pessoal aqui para aceitar. Pronto. Conforme. E tem gente dizendo que não tá conseguindo entrar. Manda de novo. Vamos lá. Hoje, né, boa noite para tudo. Abençoe. Hoje, nós vamos falar um tema que eu acho que. Boa noite para todo mundo que está chegando. Acho que agora o pessoal está conseguindo entrar. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um tema que eu acho que na minha vida toda espiritual, principalmente com. Ih, gente, vocês não estão falando que não estão me vendo? Agora apareci. Principalmente nessa minha. Tá acontecendo alguma coisa com a minha câmera. Pronto, acho que agora ela tá. Check. Pronto. Durante toda essa minha trajetória de umbandista, e principalmente nesse meu trabalho na internet, eu percebi que a coisa que as pessoas mais me perguntam, acho que na vida é: mãe, como saber o meu orixá? Como o meu orixá de cabeça? E não sei o quê. E eu ficava assim, gente, o que me instigava não era essa questão de saber o meu orixá de cabeça, porque a gente gosta de ser pertencente, principalmente dentro da religião. Ela abençoe. Mas era uma questão que eu falava assim: o porquê saber seu orixá de cabeça? O que que dentro, além do pertencimento, o que que instigava essa pessoa a saber que ela é filha de tal orixá? E aí eu refletindo com os meus botões, eu falei, vou colocar um estudo sobre isso, mas o estudo ele vai ser centralizado nas missões que a gente tem junto ao nosso orixá. E não necessariamente como que lá no não sei, lá no astral, no Orum, enfim, é, é determinado o orixá para tal pessoa, tá? Então, quem já adquiriu o estudo, eu vou acompanhando aqui com vocês, tá? A gente vai começar hoje falando sobre os nossos processos encarnatórios, né? Para saber lá da onde que vem o fundamento isso de ter alguém na nossa cabeça, principalmente. Então, eu já coloquei aqui no iníciozinho, falando que quando a gente encarna, a gente passa por um processo de preparação, né? Tem a preparação espiritual, que é lá no astral, tudo que a gente tem que ainda colher. Eu nem falo evoluir, tá, gente? Eu falo colher mesmo. E aí, junto com isso, vem a nossa jornada aqui no plano material. Com isso, são, como tá assim, direcionados ou determinados certas coisas, como qual corpo físico você vai vir. Isso é direcionado. Qual família você vai vir? E, gente, eu ainda sou da teoria que até o bairro onde a gente mora faz parte do nosso processo encarnatório, tá? As principais lições e aprendizados, lembrando que lição é diferente de aprendizado, tá? E também o orixá que vai reger o nosso ori. Ah, então até quem é evangélico tem orixá? Bom, ancestralidade todo mundo tem. E se tiver na ancestralidade daquela pessoa, então até mesmo ela sendo evangélica, budista, católica, enfim, de outra religião, se tiver na ancestralidade dela, ela vai ter.
Agora, se ela vai prestar o culto, se ela vai ter esse despertar, se ela vai manter viva essa ancestralidade, aí já são outras coisas, tá? Outro direcionamento. E aí eu coloquei aqui que esse nosso vínculo. Calma aí, chegou mais gente. E aí eu coloquei aqui que esse nosso vínculo com o orixá, ele não é por acaso. Ah, eu gosto muito, sei lá, eu gosto muito de ir pra praia, igual eu sempre brinco. Ah, gosta de ir pra praia, filha de Iemanjá. Não, né, gente? Calma, não é porque você gosta muito do mar que você é filha de Iemanjá. Você pode ter uma conexão com a água, você pode ter uma conexão com a água salgada, enfim. Mas, e coincidir de você ser filha de Iemanjá, mas não tem a ver com uma conexão nossa de um querer ou de um gostar, né? E, inclusive, eu já vi pessoas que, quando descobriram que era filho de outro orixá, ficavam tristes, chateados, porque queria ser de um orixá. Então, antes de qualquer coisa, a gente não determina isso. Não é a gente que escolhe em hipótese alguma, nem lá no astral. Porque essa, como eu botei aqui, essa conexão dentro, essa identificação, na verdade, tem mais gente entrando. Então, essa conexão, principalmente dentro das religiões de matrizes africanas, elas antecedem até gerações. Então, vamos lá. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas acontece de, numa mesma família, muitas pessoas serem filha daquele mesmo orixá, né? Minha avó era de Yansan e eu sou de Yansan. A minha tia era de Oxóssi, eu sou de Oxóssi, meu primo é de Oxóssi. Então, é normal, dentro de uma mesma família carnal, você ver pessoas da família tendo orixás parecidos. Por quê? Porque essa ancestralidade vem de uma família mesmo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só que cada um, e às vezes até mesmo cada família, vem destinada a cumprir algo aqui no plano carnal. E isso se entrelaça também nos arquétipos e na energia do nosso ancestral africano. E aí, eu vou falar agora, quando eu botei aqui, né? Desde o nascimento, cada indivíduo já carrega dentro de si as características. Eu já ouvi muitas pessoas falando, inclusive, que esse negócio de arquétipo não existe, do orixá, não existe, assim, com o ser humano. Eu sou filha de Ansan e eu sou muito calminha, eu sou muito tranquila, eu sou muito não sei o quê. Não tenho nada a ver com esse arquétipo que falam de Ansan. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu sou filha de fulana e eu não sou assim com esse arquétipo que falam. Gente, uma coisa eu entendo e é uma certeza. Se você nasceu, se você nasceu e veio destinado, junto com aquela energia, aquela divindade, aquela força dentro de você, porque é um processo encarnatório. Então, não é igual os nossos guias de Umbanda, que é uma energia acoplada, não é? Tá dentro de você. E você não ter as características, você não ter essa força na sua personalidade, nas suas atitudes, no seu jeito de ser, para mim não tem sentido. Então é o que eu sempre falo. Eu sou filha de Yansan, e eu falo, eu tenho um arquétipo sim, mas isso não significa que eu vou ser o arquétipo o tempo todo dessa força. Porque é o que eu falo, é muito bom a gente falar, eu sou filha de tal orixá, eu sou filha de tal orixá. Mas você também carrega, sim, os pontos. Na verdade, eu falo que energia tem temperamento, essa energia tem temperamento. Você carrega os pontos positivos e os pontos negativos de ser filho daquela divindade ou deidade. Porque isso faz parte também das lições e aprendizados kármicos, né? E aí, então, assim, só falando dessa parte do arquétipo, a gente carrega, sim, as características do nosso orixá, até porque eles se fazem presente em aprendizado, eles se fazem presente em intuição, eles se fazem presente na nossa personalidade. Então, não teria sentido eu falar assim, eu sou filha de Ossã, mas eu não tenho esse negócio de arquétipo.
Tem sim, gente. Claro que tem. Porque se eu sou filha de Yansan, um exemplo, né? Botando Yansan aí na frente. Se eu sou filha de Yansan, isso significa que ela vai influenciar no meu temperamento, sim. Ela vai influenciar na minha personalidade. Ela vai trazer em mim essa energia ativa de me impor em várias situações que às vezes eu não saberia dominique na minha forma humana, mas que o meu ancestral se faz presente naquele momento para que eu, né, exerça essa sabedoria, que é ser a filha de Yansan, mas que eu lide de forma positiva, na verdade. E quando a gente está no nosso aspecto negativo, nosso lado mais negativo, essa força também vai se fazer presente. Então, dentro da gente, é o que a gente preza pelo equilíbrio, né? Das nossas atitudes. E a gente não culpa o orixá por isso. Muitas pessoas falam, eu sou assim porque eu sou filha de Yansan. Também não é assim. Mas o que eu posso dizer é que o ancestral ele se faz presente em vários aspectos da nossa vida, inclusive na nossa personalidade. Então, o que a gente entende enquanto missão de ser filho de um orixá, ter um orixá de cabeça, um orixá de frente, né? Que a gente também vai falar um pouco disso. Vamos lá. Eu botei aqui. Ser filho de um orixá significa herdar uma energia específica da natureza. Na gente, dentro do nosso corpo, a gente entende que a gente tem todos os elementais, né, no nosso corpo, né? O sangue representa o elemento água, os ossos, elemento terra, enfim, a gente tem todos os elementais do nosso corpo. Então, quando a gente é filho de um orixá e entendendo que eles também são forças da natureza, hoje eles representam forças da natureza, a gente também está se conectando com uma energia específica da natureza. Vou dar um exemplo para vocês, eu vou usar o meu exemplo, claro, vivo. Se eu sou filha de Yansan com Oxóssi, os dois manipulam a energia do elemento ar. Então, olha como isso influencia na nossa personalidade. Então, eu sou muito mais voltada para o elemento ar, que é o quê? Que é a nossa razão, o intelecto, o criar, o querer estar em contato com o aprendizado, com conhecimento, o tempo todo eu sou movida pela minha cabeça. Eu falo até às vezes que eu sinto com a cabeça, entendeu? E isso, então, faz com que a gente se conecte com essa energia mais específica. Tem pessoas que são ligadas ao elemento água. E aí, eu sou filha de, por exemplo, de Oxum, né? Como a gente já falando, de Iemanjá. E Yansan também tem elemento água, né? Nanã, enfim. E aí você vai ver que é uma pessoa que tem uma sensibilidade a um emocional voltado mais para isso. É uma pessoa muito mais emotiva, uma pessoa muito mais emocional, uma pessoa que às vezes passa o emocional à frente da razão. Então você vê que essa pessoa é muito voltada para o elemento água. E ser filho de um orixá também mostra isso para a gente. A gente se conecta com uma energia específica da natureza, sabendo que na gente existem todos. Só que, inclusive, traz um aprendizado diante disso, né? Por quê? Por ser, vamos botar assim, muito elemento ar, acaba que isso prevalece, vamos botar assim, na minha personalidade ou na vida, né? Tanto minha ou de quem é ligado a esse orixá, esse elemento, quer dizer. E aí, o que acontece? Aí a pessoa precisa trabalhar os outros elementos na vida dela, porque acaba que talvez essa maturação emocional não tenha tanto como tem essa maturidade no racional, no intelecto, entende? Então, quando você entende também que você é filho daquele orixá, você começa a entender que em certos aspectos aquilo da sua vida vai ser muito trabalhado, mas outros a gente também vai precisar ir de encontro, tá? Aí foi o tópico que eu botei depois. Ter uma missão espiritual. Isso a gente vai falar lá embaixo das missões. Mas aqui já vou citar. O orixá, ele guia um desenvolvimento moral e espiritual do seu filho, apresentando lições da vida através de experiências cotidianas. E é uma coisa que eu sempre falo também, às vezes, até com meus consulentes, que existe uma diferença entre lição e aprendizado. O aprendizado é aquilo que a gente extrai da lição. E a lição não é algo que a gente busca o tempo todo. São situações que a gente se encontra na vida dentro do nosso processo encarnatório e que a gente não escolhe estar ali, que é algo direcionado pelo destino. Então, como a gente consegue entender essas lições? É claro que ao longo da vida, no amadurecimento, a gente começa a perceber isso já é um pouco mais velho, né? Uns 40, 50 anos. Mas a gente parar para refletir
e ver os ciclos que a gente tem passado na vida, a gente consegue entender quais são as nossas lições encarnatórias. Né? Você para lá para refletir, nossa, mas eu, quando entrei na adolescência, eu passei por tal situação, que você não se colocou, um exemplo, mas você viveu. E aí teve que encarar aquilo. Aí passou por um tempo na sua vida adulta, você passou por um ciclo parecido. E aí, lição de novo. Aí você, quando começa a ver esses ciclos se repetindo, e também eles muitas vezes voltam em forma da gente amadurecer, né? Porque quando os ciclos se repetem, é porque realmente daquela lição encarnatória você ainda não extraiu o que a espiritualidade está querendo de você, mas nem tudo na vida é lição, tá, gente? Nem tudo é karma, tá? Mas essas experiências que a gente vê muito cíclica na nossa vida envolvem sim esses processos de aprendizados e missões, tá? E é o que eu falo, não adianta hoje você parar para meditar e falar assim, ai, quero entender a minha lição. Não é assim. Você vai percebendo conforme você vai amadurecendo e as formas também que a gente lida com esses ciclos falam sobre os aprendizados, que é o que eu falo, que a gente extrai das lições. Aqui também fala sobre você saber que você é filho de orixá significa também uma conexão. Então, foi aquilo que eu falei lá no início. O que adianta você falar, porque eu sou filha de Xangô, eu sou filho de Ogum. E aí? O que você está fazendo com essa informação? O que você está fazendo para poder se aproximar também dessa força que se chama Xangô, que se chama Ogum, que se chama Yansan? Né? Então, quando a gente fala assim, manter uma conexão constante, a gente está falando sobre você se comunicar com o seu orixá. E às vezes as pessoas acham que precisa uma coisa grandiosa, mas aqui, ó, se essa força está dentro de mim, se essa ancestralidade está aqui, ó, é no meu ori, é nos meus pensamentos, são nas minhas afirmações que eu honro o meu orixá. E que às vezes é bem mais grandioso do que banquete, tá? E eu também coloquei respeitar a ancestralidade. Honrar a força dos nossos antepassados, reconhecer a importância também da nossa cultura. Por quê? Foi o que eu falei. Não é porque você sabe que você é filho de um orixá que você tem que cultuar isso, manter vivo e acabou. Não. Mas saber que você é filho daquele orixá, você tem que honrar também as raízes de onde veio aquele orixá. Porque isso faz parte da cultura africana. Então, você entender a história do seu povo, você saber a origem. Por isso que a gente vê, às vezes, alguns sacerdotes indo lá para a Nigéria, indo para a África, entrando em contato com a força geradora. Porque só você ter essa informação, tá, o que você vai fazer com isso? E aí, você entrando em contato com o princípio, vamos botar assim, com o nosso ninho, você acaba colhendo esses aprendizados que foram preservados ao longo da história e dando sentido também à sua trajetória. Por que eu herdei ser filha dessa divindade? Entende? E aí a gente vai responder essa pergunta agora. Eu botei aqui, ó. Eu botei os orixás mais cultuados, principalmente na Umbanda, tá, gente? Mas existem milhões também não, mas existem muitos orixás, até que a gente nem cultua aqui no Brasil. E eu botei os mais populares aqui no nosso estudo. Comecei, claro, por Oxalá. Eu botei até de forma um pouco irônica aqui, Filhos de Oxalá, a missão da paz. Vamos lá, a gente tem dentro dos Filhos de Oxalá, eu vou desintegrar só para a gente entender um pouquinho, mas nem todos os orixás eu vou fazer isso, só de Oxalá mesmo. Não, Oxalá e Obaluaí. Oxalá, a gente tem dentro duas roupagens de Oxalá, vamos botar assim, né? Que tem Oxaguian e Oxalufó. E aí são um pouco diferentes, mas no suma, todos trabalham isso dentro dos seus filhos. Porque por mais que eles aparentem, às vezes, serem até calmos, a Chaguiana, muito não. Mas por mais que eles aparentem ter essa personalidade mais calma e tudo mais, é um desafio para eles manter o equilíbrio. É muito desafiador para eles. Então, eles têm muita dificuldade com lidar com conflitos, por isso que internalizam muitas coisas, eu coloquei aqui. Tem também dificuldade de desencadear limites emocionais,
Botei aqui, e de aprender a valorizar a própria paz de espírito. Então, quando a gente vem filho de orixá, é o orixá da paz. Então, essa pessoa o quê? Vai ser toda espiritualizada, paz e amor e calminha? Não. Esse vai ser o maior desafio da vida dela, lidar com esta paz. Por isso que a gente vem filha de um orixá. A lição tá aí. Então, a pessoa acha, porque eu sou filha de Oxalá, eu sou calmíssimo. Não. Por incrível que pareça, o Oxalá é um dos orixás mais quentes. É mais difícil. Por isso que todas as oferendas que a gente bota para o Oxalá, a gente bota fria. Né? Não pode nada assim, dendê, cachaça, cores quentes, porque isso desequilibra 100% esse orixá. E é mais difícil, eu até falo isso para meus filhos, a gente fazer um preceito de Oxalá do que um preceito para uma gira de Exu. Porque tudo que tem para te desestabilizar, tudo que tem para fazer você perder a sua cabeça, né? Inclusive no Itan de Oxalá, ele era sem cabeça, você vai acontecer naquele preceito. Então, é um dos mais difíceis, inclusive, porque é um orixá que trabalha muito os nossos conflitos internos, as nossas curas internas e principalmente os nossos equilíbrios psicológicos. Então, quando uma pessoa vem filho desse orixá, pode ter certeza que a missão dele é aqui. É equilibrar isto aqui, entender e centralizar as energias dele para que ele realmente não perca a cabeça, né? E aí, por isso que eu falei que existe a diferença de Oxaguian e Oxalufã, porque, de acordo com os itãs, cada um tem um aspecto da vida para ser trabalhado. Mas aí a gente não vai se aprofundar nisso hoje, tá? Um dia a gente pode falar um pouco dos itãs, né? Vamos botar um dia um estudo para cada itã. Vai ser legal, né? Agora, vamos lá. Filhos de Ogum. A missão da coragem e da proteção. Gente, eu achei isso muito romantizado, essas coisas que eu escrevi aqui. Mas vamos lá. Filhos de Ogum, aí eu botei aqui. Que são guerreiros determinados. Na verdade, eles são guerreiros que a gente fala assim, filho de Ogum adora uma briga. Não é, na verdade, eles não fogem da briga, né? Essa é a verdade. Se calhou, bateu aqui do lado, eles vão mesmo e acabou. Determinados, protetores, sim, principalmente com quem ama, somos super protetores até, tem que até equilibrar isso para não sufocar quem gosta, né, muito. Disciplinados, são muito disciplinados, tá? E aí eu botei missão. Eu botei que lutar contra injustiças, proteger, enfrentar as batalhas da vida, mas o maior desafio de um filho de Ogum é controlar o impulso e aprender a agir evitando este impulso. Por quê? A gente volta lá para o Itan de Ogum, né? Que, vou falar bem rapidinho só para vocês entenderem. Ele foi numa cidade, ele tinha acabado de vencer uma guerra, aí foi numa cidade. Chegou numa cidade lá... Notícia. Aí chegou numa cidade lá, né? Todo se achando, porque filho de Ogum tem um ego maravilhoso, queria ter esse ego. Aí chegou todo se achando que venceu a vitória do negócio, da guerra, e só que ninguém falou nada. Tipo assim, ele não foi afagado porque todo mundo ficou quietinho. Que bom. E é isso aí, axé. Aí tá bom, aí ele não gostou. Ele ficou com tanta raiva que, eu ganhei uma vitória de um exército, ninguém faz nada. Sacou a espada dele e cortou a cabeça de todo mundo da cidade. Aí depois ele chegou na cidade vizinha e falou assim, então, gente, acabei de chegar da guerra, venci a guerra, querendo aquele parabéns merecido daquela festa. Aí todo mundo fez festa, não sei o quê. Ele falou, poxa, por que eu fui naquela outra cidade e ninguém fez isso, sabe? E aí a pessoa chegou e falou assim, é porque naquele dia era o dia do silêncio, então eles não podiam fazer barulho. O que a gente aprende com isso? Sobre a impulsividade do filho de Ogum. Então, na verdade, não é nem o temperamento das filhas de Ansan. Às vezes, esse agir sem pensar, o agir pelo esse fogo interno mesmo, né? Tudo de Ogum é muito quente. Então, se os filhos dele não souberem equilibrar, tanto que na oferenda a gente... Calma aí, então. Ih, gente, tá dizendo que não encontrou a minha câmera, só que eu não vou mexer nisso agora. Voltou? Voltou. E aí, tá saindo porque tem algum conflito aqui. Mas, se vocês tiverem me ouvido, eu vou deixar. Vou deixar, vocês estão me ouvindo, então é isso aí. E aí, o que isso diz pra gente? Tanto nas oferendas de Ogum, a gente coloca sempre um mel ali para afagar, né? Porque tem que ter o quê? O dendê,
o quente para poder esfriar e botam o mel para manter o equilíbrio também. Agora vamos lá, tem muito filho aí no nosso negócio. Agora os filhos de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi. Os filhos de Oxóssi são muito inteligentes, são bonitos. Mentira, não vou ter isso não. São curiosos, observadores, apreciadores do simples. Isso é muito verdade, gente. Eu valorizo muito mais um bilhetinho do que um carro de som, pelo amor de Deus. Missões. Levar um conhecimento, buscar soluções criativas. Parece que filho de Oxóssi tem solução para tudo. E é sempre muito criativo, até demais. Aí botei aqui a cura, o crescimento pessoal. E aí, qual o maior desafio do filho de Oxóssi? Lidar com as suas inquietações mentais. Porque como a gente é sempre assim, a cabeça está sempre em movimento, está sempre intertida com alguma coisa, os filhos de Oxóssi, e eles pensam muito rápido. Tá, gente? Muito. Você percebe um filho de Oxóssi na atitude, na movimentação. Porque é você delegar uma coisa, eles não te perguntam mais aquela coisa, eles executam bem. Porque eles prestam atenção, fazem e acabou. É assim, eles são rápidos mesmo, são ligeiros. Tanto que eu sempre falo, eu já sei quando a pessoa é do Oxóssi. Porque você consegue perceber pelas próprias atitudes. É uma pessoa que você não precisa... Tá saindo aí, se voltar, voltou, tá, gente? São as pessoas que você não precisa ficar explicando muito, são questionadores, né? Mas que você delegou, acabou, ele faz, e pronto. É uma vez só e acabou, tá? E aí, a maior dificuldade é isso, é lidar com a aceleração dos pensamentos e até mesmo manter o foco, porque... a gente fala que o Oxóssi é o caçador de uma flecha só, né? Porque ele tem muita perspicácia, sabedoria, tem paciência e age de uma forma, né? De acordo com os itãs também, ele age de uma forma que ele sabe que ele vai conseguir, ele sabe que ele vai alcançar. E não é determinação, é destreza. É diferente da determinação do filho de Ogum. O filho de Ogum, ele é persistente, ele vai lá, ele faz, ele corre muito atrás para conseguir. Então, ele consegue muito mais pelo esforço. O filho de Oxóssi, ele consegue pela sabedoria e a perspicácia. Entende? E aí, e para você conseguir atingir a sua caça com uma flecha só, você tem que ter foco, você tem que ter destreza, você tem que ter, vamos botar assim, conseguir silenciar a sua mente, manter a sua concentração no que você está fazendo. E aí, esse é o maior desafio dos filhos de Oxóssi. Trabalhar esse intelecto, principalmente das inquietações, manter o foco nas coisas, tá? Até nos próprios objetivos de vida. Filho de Xangô. Aí eu botei missão da justiça e da verdade. Bom, os filhos de Xangô a gente conhece pela própria personalidade. Porque eles têm uma personalidade marcante, até pelo senso deles, eles mostram muito esse senso deles sobre as coisas, sabe? Sobre até opiniões. Aí eu botei algumas coisas aqui, né, positivas. Compromisso com a verdade, são defensores da honestidade, da ordem. Eu não estou falando que isso são todas as pessoas, não. Estou falando que isso é características que esse orixá traz para os seus filhos. Mas eles têm... Nossa, isso é típico de filho de Xangô, e é ali que você sabe, é filho de Xangô? Eles têm muito orgulho e rigidez, mas até mesmo uma rigidez emocional, tá? Então, tem muito desafio entre lidar com o mundo da matéria e o mundo espiritual. Por quê? Não beira a uma racionalidade das coisas. Eles têm realmente, às vezes, uma rigidez e inflexibilidade diante de algumas coisas. Por que ele tem essa dificuldade de equilíbrio? Porque o mundo espiritual, ele não é visível, né? O mundo espiritual, ele é o sentir, ele é vamos botar assim, você o controle do que acontece, é você viver, é você se entregar até as imprevisibilidades espirituais do nosso caminho. O mundo espiritual é muito assim, a gente não tem controle de nada, a gente só vive, entende e às vezes se adapta. E os filhos de Xangô, por essa rigidez, eles acabam não conseguindo se conectar, ou tendo dificuldade de se conectar com as questões espirituais, ou de manter o equilíbrio, vamos botar assim, por conta disso, porque eles precisam entender, eles precisam fazer um sentido ali, que esse só o sentir é muito abstrato para eles, entendeu?
e até se render às imprevisibilidades espirituais. E também tem essa rigidez que eu falei, emocional. Não tem a ver com se envolver com ninguém. É você mesmo acessar aquela rocha que eles são. Mentira. É acessar quem eles são, sabe? Eles se autoprotegem muito. Por isso que eles são muito ligados, que é a pedreira. Mas a gente vai falar um pouco... Se der tempo, a gente vai falar de tudo. Vamos lá. Então, dos filhos de Xangô não tem muito o que dizer, mas eles também são muito ligados à família. Tá? São muito ligados à família. Quando eles gostam, eles se envolvem, se entregam e vivem aquilo com intensidade. São muito intensos também. Mas nesses aspectos, por exemplo, quando eles acham que eles estão certos, acabou. Não tem ninguém no mundo que fale que eles estão errados. Não tem. Se você está falando que o céu é verde, eles estão vendo azul, vai ser azul até eles forem para outras gerações de filhos de Xangô, entendeu? Mas isso vem não só do orgulho, mas também dessa rigidez. Mas eles também sabem, quando eles reconhecem, eles sabem abaixar a cabeça. Mas para chegar nesse nível demora um pouquinho, tá? Mas isso é algo que o orixá vem para trabalhar isso na vida da pessoa. Entender que nem sempre na vida você ter razão é o importante. Nem sempre na vida você consegue viver coisas legais se você manter essa rigidez. Às vezes a gente tem que se render ao imprevisível. Então, ser filho desse orixá é trabalhar todas essas desconstruções também, tá? Agora, filhos de Iemanjá. Eu botei aqui a missão do amor incondicional e da proteção familiar. Vamos ver o que esse amor incondicional traz para uma filha de Iemanjá? Eu botei as características. São bem acolhedores, são intuitivos, gente. Filhos de Iemanjá são muito intuitivos mesmo. Só que, às vezes, a profundidade das águas... Porque o que é água, né, gente? É o que eu falo. Se você tá com uma moeda na beira de uma praia, uma moeda dentro de uma cachoeira, você vai ver que é uma moeda, mas você também pode não saber direito qual é aquele valor. Então, se for uma moeda de 10 centavos e você acreditar que é uma de 50 centavos, você vai acreditar que é uma de 50 centavos. Então, às vezes, a água, ela deturpa o que a gente está vendo, né? E é o que acontece com uma filha de Iemanjá quando ela está em desequilíbrios, tá? As filhas de Iemanjá se manifestando, tá entendendo aqui no chat? Enfim, quando elas estão em um momento de desequilíbrio, elas acabam o emocional passando à frente, e uma pessoa que passa o emocional à frente, às vezes não tem 100% de clareza sobre as coisas e sobre os fatos. Aí eu botei que são bem amorosas, são muito afetivas mesmo. E o que eu falei desse amor incondicional, e é normal das filhas de Iemanjá, às vezes, se submeterem a situações de passividade, justamente por esse sentimento por esse... Eu nem falo amor, sentimento mesmo incondicional. Se eu gosto de você, se eu tenho afeto por você, eu sou capaz de passar por cima de tudo e até mesmo de mim mesma, entendeu? Então, no negativo das filhas de Iemanjá, não é negativo não, o desafio que elas têm, às vezes, é aprender a se impor, entender as suas lideranças sobre si mesma, tá? E as suas lideranças com o mundo, sabe? Às vezes com o outro, ou numa relação, ou num ambiente. Às vezes ela consegue exercer essa liderança dentro de casa, mas não consegue exercer essa liderança num trabalho. Então, tudo vem envolto desse desafio de se entender como ser individual dentro do mundo que o percorre, entendeu? E aí vem essa coisa. E o que eu falei aqui também nas questões familiares e emocionais é porque o amor de mãe de Iemanjá é diferente do amor de mãe da Oxum. É o que eu falo. O amor de mãe de Iemanjá é aquela coisa, o importante para uma mãe de Iemanjá é você ter se alimentado bem, você ter estudado, você ter o básico, não te faltar o básico, vamos botar assim, para a sua vida, né? Esse é o amor de Iemanjá. Ela é afetuosa, carinhosa, mas ela está ali muito nessa posição de serventia para os filhos. Não pode te faltar o alimento, suas roupas têm que estar bem arrumadinhas, você tem que ter o seu estudo. Essa é a mãe de Iemanjá, aquela que faz tudo para o filho, sabe? Até mima demais. É diferente do amor da Oxum. Agora, vamos para... E Oxum próximo, né? Vamos para Oxum. Filhos de Oxum.
Aí eu vou ter aqui sensibilidade e abundância. Vamos começar primeiro pelas características do filho, depois a gente fala da mãe de Oxum, né? Que é diferente, para a gente entender. Isso também. E as filhas de Iemanjá, elas são muito mãezonas em todos os aspectos, tá? Então, às vezes, elas acabam virando mãe até dentro de um relacionamento, tá? Então, ela tem essa... Vamos botar assim, esse feeling, né? Dentro de... Ai, tem uma coisa que meu peito... Dentro de todas as relações. E aí acaba que ela acaba se doando muito para aquilo, foi o que eu falei, se botando nessa esfera passiva, sabe? Se doando muito para aquilo, sem pensar em nada. Tipo assim, eu tô doando muito isso, mas eu também tenho o direito de receber. E ela não pensa nisso. Não é uma pessoa muito ligada a vaidades. Ela pode se entregar 100% para o outro, afagando as vaidades e o ego do outro, mas não liga para o seu próprio ser. Ela, no aspecto negativo, na verdade, o maior desafio delas é esse, é saber essa dosagem entre o que é dela, o que ela está fazendo por que ela gosta, ou que ela está fazendo dentro de uma cumplicidade, e o que ela está fazendo se doando demais, gastando energia naquilo, e não sendo um saldo positivo ou recíproco de vida, entende? Agora vamos lá para os filhos de Oxum. Os filhos de Oxum, eu botei aqui sensibilidade, vaidosos, amorosos. Missão, trabalhar o amor próprio, promover prosperidade. A energia da prosperidade, mas de outros aspectos, tá? Não dinheiro. Ajudar as pessoas a reconhecer seu próprio valor é uma missão delas, mas ao mesmo tempo o próprio desafio. Eu botei aqui, controlar o excesso de emoção, vaidade e ciúme, mas, na verdade, os filhos de Oxum têm muita dificuldade em enxergarem as suas potencialidades. Por isso que, às vezes, se rendem às vaidades. Porque, vamos lá, eu acordei sem esse perequeteque todo, sem pentear meu cabelo, me olhei no espelho. Aí, o que eu vou fazer para me valorizar? Só Dominique? Não. Vou me perequetar, vou me maquiar, vou pentear meu cabelo, vou não sei o quê, vou passar o melhor perfume, vou botar a melhor roupa. Para elas, a vaidade é uma forma de valorização. Só que, às vezes, quando está em desequilíbrio, ou esse é um desafio, lidar também com as suas essências interiores, e não só o que você está mostrando para o mundo. Aí eu vou entrar num aspecto também das mães de Oxum. O filho dela tem que estar impecável, entende? Ele pode ter almoçado uma nugget. Comeu, mas tem que estar impecável, entendeu? É diferente da mãe de Iemanjá. O filho de Iemanjá pode até estar com o cabelo pro alto, mas ele tá ali, comeu um arroz, feijão, espinafre e não sei o que, não sei o que. Ela se preocupou, não quer dizer que a criança comeu tudo, ou o filho comeu tudo, mas ela se preocupou com outros aspectos que, às vezes, para uma mãe de Oxum não tem relevância. O filho dela tem... E, às vezes, até passa um pouco essas cobranças sobre o filho. Não é impecável, que eu digo, de... assim, um fio de cabelo fora do lugar. Não é isso que eu estou falando. Mas tudo que ela faz para o filho tem que ser o melhor. E a mãe de Iemanjá, ela não pensa assim. Ela pensa, tem que dar o básico e que seja bom, tá? Agora, voltando para uma questão mais pessoal, geralmente filhos, eu não coloquei aqui, mas geralmente filhos de Oxum tem o desafio também é trabalhar alguns aspectos do maternar. O maternar, enquanto amor materno, não vamos botar assim, o amor carnal, que muita gente fala, eu sou filha de Oxum, a orixá do amor, da prosperidade, da riqueza. Mas o maior desafio, às vezes, para um filho de Oxum, trabalhar aspectos voltados não só ao amor carnal, mas também o amor maternal. E isso não é só... lembrando que tudo que eu estou falando dos orixás, isso não é só na sua encarnação. Por exemplo, na minha vez deu errado? Não. Se você parar para ver... estou botando o exemplo das filhas de Oxum. Se você parar para ver dentro das mulheres dessa família, um exemplo. Vou botar homem também. Homens e mulheres dessa família. Vamos botar assim, nesses dois gêneros. E ver ali algumas questões dentro do amor, da vida amorosa, vamos botar assim, você vai ver que tem vários buracos ali. Se esse orixá não tivesse sido cultuado devidamente como precisava nessa família.
Então, quando a gente fala de missões de um orixá com a gente, isso não é só na nossa encarnação. Se você parar para ver os mais velhos da sua família, você vai ver que alguma coisa aconteceu ali também entre missões. Porque se tem uma coisa que a gente herda, agora eu vou contar para você, além de santo, que pobre só herda santo, é karma. A gente herda os karmas da nossa família também. E isso, inclusive, vou falar agora, inclusive, do filho de Oxóssi, que a gente já passou, mas vou dar um exemplo. Na minha família, a gente teve assim, minha mãe, assim, a infância dela foi muito divididinha e escassa. Só que eles, no caso assim, meu avô, sempre fez muita coisa para o alimento suprir de alguma forma, vamos botar assim, entendeu? Só para eu passear ali. E aí, dentro disso, a minha família tem uma relação isso com a energia do multiplicar de uma forma que eu vejo só sendo filho de Oxóssi, que você vê a energia de Oxóssi ali naquela família. Entendeu? Então, a missão não foi na minha vez. Na minha vez, pode estar numa versão até mais melhorada. Mas, na vez deles, a missão também foi do multiplicar, do trazer o alimento para casa, do trabalhar essa energia da prosperidade em si, nesta família. Então, é isso que eu estou falando. As missões do nosso orixá não é só com a gente, como eu falei lá no início. E vem de encarnações. Eu conheço uma pessoa que a família dela tinha, vamos botar assim, renegou a Oxum. A Oxum veio, se manifestou, porque o ancestral ele se mostra no sonho. Isso. Isso, é relação com outras encarnações da linhagem familiar respinga na gente. Aí, um exemplo. Aí falei da Oxum, né? Aí essa pessoa veio lá, vamos botar, na bisavó, não cultuou Oxum, foi para outras religiões, deixou o orixá adormecido. Aí veio na avó, não cultuou. Aí veio na mãe, não cultuou. Quando chegou na vez dela, ela veio com várias questões desse orixá, só que aí ela entrou para a religião. Quando ela entrou para a religião, aparecia sempre ali uma cobrança do Oxum. Não é a cobrança, é o culto. É o culto, que a gente vai, no final, a gente vai falar como vem esse... sou filha desse orixá. E aí, esse culto, como ela despertou, ela foi de encontro, na verdade, ele começou a falar, oi, tô aqui, eu quero ser cultuada, ou estou na sua família. Mas ele quer ser cultuada por quê? Porque ele quer energia? Não, para desbloquear alguns aspectos da vida dela. Por exemplo, não foi criada pela mãe, aí que a gente falou, o aspecto maternal. Convive, se dá bem, moraram juntas, mas quem criou não foi a mãe, foi a tia. A tia que fazia tudo. Só ia para casa da mãe final de semana, um exemplo assim. Então, quem criou foi a tia. Passou na vez dela, agora tá dando um problema aqui que não tá voltando, não. Chegou na vez dela, teve vários aspectos para engravidar. Fazia exames, tudo bem. Quando engravidava, o filho acabava não sobrevivendo. Várias questões. E aí, depois, né, ela se iniciou, muitas coisas aconteceram, enfim. O que aconteceu? Sempre no jogo dela saiu Oxum, sempre, sempre, sempre. Ela não foi iniciada para Oxum. Teve várias perdas também de bebê. E aí, depois que ela deu uma obrigação que ela precisava, que fez ali aquele culto, toda a Oxum, nananana, hoje tem 2 filhas. Aí fala, o orixá castigou? Não, gente. Aquele ancestral não estava sendo cultuado e aquilo não estava sendo desbloqueado na vida daquela pessoa, na ancestralidade daquela pessoa. Entende? Que às vezes a pessoa... tá indo e voltando, vou esperar um pouquinho. Às vezes a pessoa pensa, porque é castigo, é porque eu estava devendo o santo. Você não estava devendo o santo. Tinham coisas na sua vida que estavam bloqueadas. Aquele orixá estava se manifestando, se fazendo presente. Inclusive, se é um ancestral. A cobrança, não vou botar assim, não é uma cobrança. Não vou falar que não é uma cobrança, não vou tentar romantizar, não. É uma cobrança. Você foi de encontro com aquilo. O ancestral querendo trabalhar aquilo ali na sua vida, né? Você alimentou aquela energia e aí não estava sendo desbloqueado. Então, quando ela fez todo esse processo, depois até de maior de idade, ela foi iniciada com 11 anos de idade, ela só foi fazer isso para Oxum depois de 20 e poucos anos, ela teve 2 filhas. Então, e já teve vários casos também que a gente conhece também de pessoas assim, que eram filhas de Oxum, tinham questões com gravidez, e depois que prestou o culto da maneira correta, conseguiram engravidar, teve filho e tudo mais, enfim.
Se tiverem algumas dúvidas sobre isso, a gente pode conversar um pouco depois. Agora vamos lá para a gente terminar, né? Os filhos de Ansan. Filho de Ansan, transformação, liberdade, movimentos. Aí eu botei que são bastante intensos, são corajosos, determinados, gostam de aventura. Também são muito ligados a mudanças, transformações diante de situação, sabe? Tem essa força de movimentação. Não gostam de se sentir preso a nada, nem a si mesmo, tá? Porque o maior desafio de um filho de Ansan não é ele estar todo dia sentado numa cadeira no escritório. É ele estar sentado nessa cadeira de escritório e ele não poder crescer, se transformar e mudar aquele ambiente, entende? Por exemplo, eu tô aqui no escritório e eu tenho que botar todo dia minha garrafinha no lado direito da minha mesa. Isso incomoda ele, não está sentado ali todo dia da vida dele. É ele poder causar essa transformação. Não, hoje eu quero colocar na esquerda, entende? Então, a filha de Ansan, o filho de Ansan, assim, enfim, eles são muito movidos às mudanças e transformações. E para eles, a estagnação interna, eles não poderem agir diante de uma situação, é o que faz, às vezes, eles esmurecerem. Eu falo que perde o brilho. Entende? E, claro, o maior desafio eu não digo até impulsividade, porque a impulsividade é diferente do filho de Ogum. É controlar o temperamento. Porque para o filho de Ansan, realmente não existe negócio do 50%. Ou ele é frio demais, em certos aspectos, lida com muita frieza, até porque era uma mulher, né? O que era Yansan? Uma mulher guerreira. Então, para ela lidar com a guerra, para ela lidar com os desafios de estar numa guerra, onde provavelmente ela seria talvez a única mulher, ela tinha que ser fria mesmo. E ela tinha que se sobrepor. Então, a presença das filhas de Yansan são que falam muito sobre elas. Mas essa presença não é o tempo todo, por isso que eu estou falando da guerra. É a presença quando elas precisam exercer essa presença. E elas sabem quando é necessário. Por isso que eu falei, tem gente que eu falei, eu não falo que eu sou o arquétipo da filha de Ansan, não. Porque é o que eu falo, a minha presença, ou a presença de Ansan em mim, elas vamos botar assim, é enaltecida nos momentos que precisa ser. E isso é o que ela traz para os seus filhos. Você não precisa ser isso aqui o tempo todo, até porque o mundo não merece você isso aqui o tempo todo. O mundo merece você desse jeito quando é necessário. Entende? E aí, controlar esse temperamento, controlar essa personalidade que eu falo, às vezes é o maior desafio para ela, porque nem sempre ela precisa fazer essa tempestade no copo d'água. Às vezes ela tem que pegar o copo d'água e beber, é só isso. Mas não, ela quer pegar o copo d'água e virar na cabeça de alguém e fazer uma tempestade, entendeu? Então, o maior desafio para ela é trabalhar com esse temperamento. Eu nem digo agressividade, mas temperamento em si. É muito intensa também, é parecido com os filhos de Xangô, mas é uma intensidade para tudo. Não é uma intensidade só ali, no, não sei o quê, na vida amorosa, não. É uma intensidade de, para isso aqui valer a pena, eu preciso me entregar 100%. Eu não consigo ver isso aqui valendo a pena na minha vida se eu tiver só 50%. Esse é o pensamento de uma filha de Yansan. Entende? Por isso que às vezes elas mergulham demais em piscinas vazias. Mas é uma questão do outro, é uma questão delas mesmas nessa busca incessante por esse equilíbrio. Será que essa situação ela precisa realmente que eu mergulhe ou que eu bote um pezinho antes para ver se tem água, né? Então, esse fica o questionamento. Passando para as filhas de Nanã e, por último, é o Molu, tá? Estamos quase acabando. As filhas de Nanã, a gente fala, pacientes, sábias, introspectivas, espiritualizadas. No seu aspecto positivo, sim. Porém, as missões são bem grandes para as filhas de Nanã. Filha de Nanã, eu falo que elas têm uma profundidade que só elas conhecem, tá? Elas conseguem manter essa personalidade para o mundo
de sabedoria, de calmaria, de saber lidar com as situações, que realmente a gente fala que remete a uma pessoa mais velha, né? A um orixá velho. Mas que isso é algo que elas carregam mesmo, isso vem de ancestralidade. Mas que dentro delas nem sempre está tudo bem, essa calmaria, essa sabedoria toda que o mundo vê. Mas só elas conseguem acessar essa profundidade emocional das coisas. As pessoas até esquecem que filhas de Yansan são ligadas à água, né? E é a água do poço, é a água vamos botar assim, do Pantanal, é aquela água que ela é parada, ela é fria, ela é solitária e ela é, às vezes, escura, sabe? Então, nos aspectos emocionais, elas têm muito desafio isolados. E quando elas têm que lidar com isso, a maneira delas de lidar com isso é diferente dos filhos de Omolu, que se escondem. Elas não. Elas vão para essa profundeza de si mesma. E o maior desafio delas é sair dessa profundeza. Imagina que você tropeça e cai no fundo de um poço. E aí, para elas, fica confortável ali. Tá tudo bem. Eu não tenho que lidar com coisas que eu quero lidar lá fora. Eu não quero lidar, talvez, com a luz do sol. Então, esse é o desafio delas. Elas conseguirem... Por isso que a gente fala, passa por vários ciclos, vários finais de ciclos e inícios de ciclos. Mas esses finais e inícios de ciclos não são voltados para relações em si, são voltados para elas mesmas. Elas manterem esse alto, agora eu estou vibrante, agora eu estou de cara para o céu, agora eu estou pronta para encarar o mundo, e aí viver a reclusão e o isolamento dos seus medos, das suas inseguranças, das suas tristezas e frustrações. Então, esses ciclos que elas passam na vida giram em volta do seu próprio emocional. E essa profundidade é algo que talvez você passe a vida toda convivendo com uma filha de Nanã, mas não consiga nunca acessar isso. Eu falo que elas levam para outras encarnações essas dores. Por isso que elas não podem pegar ranço de ninguém, porque vai para outras encarnações. Agora, vamos lá para os filhos de Omolu. Aí que eu falei, né? Omolu e Obaluaê, que a gente entra naquele aspecto lá do início dos filhos também de Oxalá, né? Os filhos de Omolu, Obaluaê, você também consegue perceber muito nos aspectos de serem muito discretos, serem também muito profundos, mas também, ao mesmo tempo, serem muito quietos e observadores. Isso também os filhos de Oxalá são muito observadores. Mas os filhos de Omolu, eles observam as coisas com sensibilidade. Os filhos de Oxóssi, eles observam com estratégia. É diferente. Eles observam pronto para alguma coisa, sabe? Imagina, ele está lá dentro da mata. Então, ele tem que estar observando mais atento. Os filhos de Omolu, não. Eles, ao mesmo tempo que eles estão ali quietinhos, né, deles, no silêncio deles, eles observam, sentem aquela energia do ambiente, tiram as suas próprias conclusões, ficam quietinho e ninguém vai saber o que está acontecendo na cabeça dele. Mas se você parar para conversar com ele, você vai ver que ele vai dizer tudo o que aconteceu, vários, vamos botar assim, pensamentos, conclusões, reflexões que você nem vai imaginar. E aí, como fala o próprio Itana, que ele se escondia embaixo das palhas por causa das feridas que ele tinha no corpo e tudo mais. Foi uma forma dele ser aceito socialmente. Então, a mesma coisa acontece com os filhos de Omolu. Eles têm essa tendência de se esconder um pouco do mundo. E só quem perfura a bolha é quem ele dá essa abertura para isso, que não é qualquer pessoa, tá? Então, nos seus aspectos emocionais, às vezes é difícil você se conectar com o filho de Omolu, mas não é difícil ele se conectar com você. É como se as palhas fosse o filtro dele, sabe? Vai ser meu amigo, vai ser meu parceiro, vai estar junto comigo quem eu selecionar. É como se ele falasse assim, vai ter acesso a mim, que sou uma preciosidade, quem merece, entende? Eu falo isso dos filhos de Omolu, porque eu entendo eles como uma preciosidade. A sensibilidade que eles têm do mundo. Também vejo que muitos filhos de Omolu
carregam uma solidão muito deles, inclusive esse é um desafio, porque eles têm a tendência do isolamento exagerado. É diferente do que eu falei da solidão das filhas da profundeza, na verdade, das filhas de Nanã. Os filhos de Omulu, a zona de conforto deles é na sombra. A zona de conforto deles é ali, eles no mundinho deles. Então, quando isso se torna exagerado, acaba que ele cria um bloqueio para o mundo, para se abrir para o mundo. Então, é normal alguns filhos de Omulu terem desequilíbrios emocionais, psicológicos, se isolarem do mundo quando estão nos seus momentos mais vulneráveis, entendeu? Como uma super proteção, porque para eles a zona confortável é na sombra, mas que eles conseguem ser resilientes e trabalhar muito esse colocar a cara no sol quando eles se mostram para o mundo, sabe? Quando eles mostram quem eles são, eles brilham. Por isso que eu falei, eu sinto que eles têm tratam a personalidade deles como algo precioso. Não é qualquer um que me acessa, mas quem me acessar vai conhecer o que eu tenho de potencial, né? Como diz o próprio Tom. E aí, gente, a gente agora indo para a nossa conclusão desse estudo, pena que vocês não estão vendo meu rosto, né? Mas eu estou aqui. Indo para a conclusão desse estudo, eu botei aqui que ser filho de um orixá é assumir um compromisso, não só de evolução espiritual, mas também de serviço à nossa ancestralidade. E eu não falo só de espiritualidade, eu estou falando dos nossos antepassados, porque orixás, segundo a cultura iorubá, foram pessoas que viveram aqui na Terra, e de acordo com os Itãs, né, que a gente conhece, eles promoveram algo muito importante para a sua comunidade, e ao desencarnarem, eles se divinizaram, e hoje a gente consegue ter a energia dessa deidade em forma da natureza, entende? Por isso que cada orixá é conectado a uma força da natureza. Mas que é isso que mantém o equilíbrio. Uma coisa também que eu falei lá no início, a gente vem destinado a ser filho de orixá. Isso não significa que outros orixás não possam se manifestar ao longo da sua vida. Tá? Eu sou filho de Iemanjá, mas eu estou no momento, sei lá, Ogum. Não tem problema, porque a força, como a gente falou, que é a força da natureza rege o nosso planeta, e se o orixá é força da natureza, ele vai se fazer presente nos aspectos da nossa vida. Então, se Ogum ele é ligado ao ferro, à tecnologia e ao fogo, que forja o ferro, e se você estiver precisando dessa energia de Ogum para poder forjar alguma coisa na sua vida, seja sua vida material, seja sua vida emocional, seja se reinventar em algum aspecto e seja a energia de Ogum na sua vida, ele vai se fazer presente, porque ele está ali em forma de força da natureza também. Isso não quer dizer que esse orixá foi direcionado para você no seu nascimento, que a gente descobre quando a gente faz a nossa cabala, e até mesmo no jogo de búzio, né? Mas ele pode se fazer presente em algum momento porque você precisa dele na sua vida. Então, todos os orixás, eles estão em sintonia na nossa vida, na nossa energia. É por isso que o nosso culto não é só o nosso ancestral. O nosso culto são a todos os orixás, né? Dentro dos templos, né? Porque esse equilíbrio que a gente precisa. Mas que você vai ter aquele que é da sua família e que te acompanha. Inclusive, eu vou deixar aqui um conhecimento que é ancestral e nem todo mundo sabe. Lá na Nigéria, na África, enfim, eu não sei os países lá da África todos não, mas enfim, os principais que a gente fala muito de orixá, né, que tem o culto ao orixá, não necessariamente o religioso, Umbanda, Candomblé, mas o culto ao orixá, os nossos ancestrais, eles eram enterrados na própria casa, porque se o orixá viveu ali, ele morreu ali, ele continua ali para ele ficar perto de mim. Então, eles eram enterrados no batente da porta, é como se fosse o túmulo do ancestral. Não tem um jazigo no cemitério? Então, era lá na porta da entrada de casa. É por isso que quando a gente está fazendo qualquer culto na nossa casa de axé, a gente não pode ficar na porta, porque a gente está bloqueando a entrada do nosso ancestral, tá? Outra coisa também,
Muito antigamente, os negros escravizados, eles acendiam velas brancas na porta, representando esse culto, que é referente ao culto ancestral também lá na Nigéria. E aí muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas não, começou com os senhores de engenho, né, e tudo mais, falando que aquilo ali atraía espíritos, e realmente atraíam espíritos. Só que eles achavam que eram espíritos desencarnados, que, por exemplo, Egum, que ficava, é um Egum que ficava perturbando. Mas, na verdade, essas invocações eram realmente para um culto que a gente conhece até hoje, um culto de Babá Egum, mas era para um culto dos Eguns da nossa família. E aí, eles acendiam a vela na porta, colocavam um copo de café, que representa conexão ancestral, por isso que a gente bota café para preto velho, e um copo d'água na porta, e chamando a energia desses ancestrais para perto deles para proteção, para trazer sabedoria, para trazer tudo de positivo que o ancestral traz para a nossa vida. Só que muitas pessoas atrelaram isso de forma negativa. Entendeu? Ah, não pode acender vela dentro de casa porque vem espírito. Não pode botar vela, igual segunda-feira, vela para as almas, porque traz Egum, traz espíritos mortos da família. Gente, isso não é ruim. Claro que você tem que fazer com direcionamento e saber o culto que você está prestando. Não vou ficar acendendo vela sem saber o para que direcionar. Mas acender vela na porta de casa é uma prática ancestral africana que aproxima os nossos ancestrais, inclusive orixás. Muita gente não sabe disso, mas aproxima. Porque se você reproduz um culto milenar, né, que faz parte da nossa cultura, que é feito até hoje, lá na África, e você está reproduzindo aqui, você se conecta com isso, com as nossas raízes. Então, a gente não precisa ir até o continente africano, às vezes, para encontrar o nosso ninho, que foi algo que eu falei no início. Às vezes, um simples gesto em forma de culto já aproxima esse ancestral. Então, quando uma pessoa fala, eu sou filho de qual orixá, como que eu vou saber qual é o meu orixá? Primeiro, você tem que entender que saber que você é um filho de um orixá fala muito mais sobre as suas missões encarnatórias e as suas lições do que você só se intitular filho de um orixá por uma questão de pertencimento religioso. E aí aqui, orixá, eu trouxe aqui, significa o senhor e guardião da nossa cabeça. Então, se a nossa cabeça, né, que é Ori, que é o centro de tudo, antes mesmo de orixá habitar no nosso Ori, habitar na nossa cabeça, quem habita é Ori, que é o nosso discernimento, é a nossa energia vital, a gente precisa entender que esse guardião, a gente viveu junto com ele. Porque se ele teve uma vida na Terra e ele foi divinizado e essa ancestralidade nasceu comigo, isso quer dizer que a Dominique, filha de Oxóssi, ou então a fulaninha, que é filha de Xangô, ela viveu no reino de Oió. Esse culto, ele não nasceu com ela agora, mas ele veio e ele tem origem, entendeu? Principalmente diante da nossa miscigenação cultural, racial. Então, você falar, eu sou filho de orixá, significa que, em algum momento da minha vida, eu vivi no mesmo chão que Oxóssi. Em algum momento da minha vida, eu vivi no mesmo chão que Ansan, assim, entendeu? E a gente também tem o orixá ancestral de uma família, que determina as missões daquela família. Aqui, por exemplo, o orixá da nossa casa é Ogum. Então, isso determina as missões que a gente vai ter na nossa vida. E que ele está ali naquela família por algum motivo ancestral, mas não necessariamente você vai ser filha, ele vai ser o guardião do seu ori. Mas a energia dele vai estar ali sempre te amparando, te protegendo e te cuidando. E toda casa de axé, todo templo religioso tem um orixá ancestral, que faz parte daquela família e comunidade de axé, tá? Então, finalizamos o nosso estudo. Hoje eu trouxe, né, como eu falei, orixá de cabeça voltado muito mais para as nossas missões encarnatórias do que como isso se determina, até porque eu acho que isso é muito vasto, né? São muitos itãs que explicam. Pode falar, Júlio. Eu queria falar sobre
o jogo de búzios, primeiro queria te perguntar se você já viu uma pessoa ter 3 orixás de cabeça. Você já chegou alguém para você? Porque, assim, normalmente eu só vejo a pessoa que tem pai e mãe. E ano passado eu joguei e a mãe de santo falou que eu tinha Ogum, Oxóssi, Omolu e adjuntou a Iemanjá. E, assim, eu achei isso diferente, nunca tinha escutado. Ah, sim, vamos lá. Dentro da nossa vertente religiosa, a gente tem pai e mãe de cabeça, que é aquelas missões ali que se entrelaçam, né? Como a gente estava falando, tá, sou de Ansan, sou de Oxóssi, então são pai e mãe de cabeça, aquelas energias vívidas na sua vida que foram destinadas e tudo mais. E a gente tem os nossos padrinhos, ou segunda mãe, segundo pai, né? Dentro da minha vertente, da minha Umbanda de Preto Velho, como é que funciona? O segundo pai e segunda mãe determina a qualidade do teu primeiro santo. Como assim, Dominique? A qualidade, a gente tem um fragmento de cada orixá com a gente. A gente não tem a Iemanjá lá que desencarnou e virou a divindade, né? A gente tem um fragmento, é igual a força da natureza. Existe vento, existe mar no mundo inteiro, mas a gente tem uma parte dele aqui na nossa terra, vamos botar assim. É a mesma coisa do orixá. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho um Oxóssi com Omolu, eu estou dizendo que esse é uma qualidade de Oxóssi, vamos botar assim, que é um Oxóssi mais velho, que é um tipo específico de Oxóssi. Então, o segundo pai e segunda mãe, eles determinam a qualidade do teu orixá. Essas qualidades, elas vêm na vertente de candomblé. Na Umbanda, a gente não determina essas qualidades. Mas o jogo de búzios, ele também pode determinar essas qualidades, tá? Ele pode falar, você da qualidade, por exemplo, Ogum que Iemanjá. A gente tem como é que é mesmo? Acho que é Ogunté. Ogunté, que é Ogum com Iemanjá. Aí é uma roupagem de Iemanjá que ela é mais guerreira, não é aquela Iemanjá mais igual uma Iemanjá Sobá, que é uma Iemanjá mais velha. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender, né? Na África, eles hoje são cultuados referente à natureza, por exemplo, na árvore, no fogo, no mar. E aí tem aquela qualidade de Iemanjá que está na beira da praia, que você oferenda para aquela força da beira da praia, tem aquela qualidade de Iemanjá que é no alto mar. E aí isso é diferente, porque são aspectos da vida da pessoa diferentes a serem trabalhados. Então, no jogo de búzio, pode apontar esses orixás, mas que se você fosse se iniciar, por exemplo, num culto de candomblé, seria uma qualidade do seu orixá. Ah, Iemanjá com algum té. Então, é uma Iemanjá que tem espada, Iemanjá mais guerreira, Iemanjá mais aquilo, Iemanjá mais aquilo. Agora, se fosse na Umbanda, você ia ser pai e mãe, padrinho e madrinha, o segundo pai e segunda mãe, entendeu? Aqui na Umbanda, o que a gente vê no jogo é os primeiros, os segundos e o ancestral. Aí, vamos botar, você tem 5 orixás na sua vida, e significa que você vai incorporar todos? Não necessariamente. E significa que você vai precisar prestar culto para todos? Não necessariamente, porque eles vão se apresentando ao longo da sua trajetória. Eles vão se apresentando ao longo da sua vida, essas energias. Então, o primeiro foi, sei lá, Xangô. Aí passou, sei lá, 5 anos que você descobriu que era de Xangô, começa a se manifestar o outro, Oxóssi. Entendeu? Ou ele aparece em algumas da sua vida que você precisa daquela energia. Pode ser que uma pessoa de Omolu, mas está passando por uma situação de emprego. E ela tem Oxóssi, aí a gente vai e chama o Oxóssi dela. A gente chama essa energia para perto dela, sabendo que ela já tem esse orixá no Eleda dela, para que ele trabalhe aquele aspecto da vida dela. Entendeu? Então não é estranho saírem vários orixás do seu jogo de búzio, não. Mas se você fosse se iniciar no candomblé, provavelmente, o que acontece? Você, lá nos seus fundamentos do seu assentamento, né?
você leve algumas características desse segundo orixá, ou então você assenta o primeiro, e quando você fica mais velho, você assenta o segundo. Tem essas questões. Ah, eu conheço uma menina que ela é iniciada de Nanã e Oxalá, vida e morte. E aí ela precisou assentar um outro orixá para poder trazer esse equilíbrio para a vida dela, entendeu? Não fazia parte do Eleda dela. Então, tem várias explicações e fundamentos, mas isso é de acordo com a trajetória de cada um, porém não é anormal. É muito normal, inclusive, tá? Entendi, valeu. Então, gente, é isso. Eu mandei. Quem me pediu o estudo, eu mandei lá no privado, vocês revisem. É claro que o conteúdo aqui falado. A gente fala de várias coisas, né? E até a próxima aula. Lembrando que a gente vai ter gira de Xangô, louvor a Xangô, e passe com os caboclos nesse sábado, 5 horas da tarde. Quem quiser comparecer, manda o nome na lista, tá? Para louvar aqui junto com a gente, receber o passe dos caboclos. Espero que vocês tenham gostado do estudo. E até o próximo, tá bom? Vai ter que terminar a ser meu rosto mesmo, gente. Até mais. E eu vou botando lá no grupo, tá? O que vai ter de próximo estudo. Beijão.